É sempre uma alegria no dia do Senhor estarmos juntos mais uma vez, na expectativa de aprender e estudar a palavra do Senhor, encontrar nela as verdades para a condução da nossa vida. E ao longo de alguns meses, nós estamos trabalhando o livro de Juízes, né? Hoje chegaremos ao fim da nossa série em Juízes. Começamos lá no primeiro capítulo do livro de Juízes e agora chegamos ao capítulo 21. Encerramos hoje a nossa série nesse livro. Então quero convidar você que abra a sua Bíblia em Juízes 21 e permaneça com a sua Bíblia aberta. Como eu afirmei nos últimos estudos, os capítulos finais do livro de Juízes nos oferecem uma visão detalhada de como é a vida em Israel. Já falamos aqui que o livro repete muito aquela informação de que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E então, depois de o autor narrar a vida dos juízes e da situação de Israel, o autor reservou os 4 últimos capítulos do livro para informar o que é essa vida onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. E vimos aqui coisas terríveis, vimos aqui situações que até o mencionar é vergonhoso. Mas, se está na Escritura, como nós afirmamos, temos que estudar, temos que buscar as verdades e, acima de tudo, nós percebemos como o Senhor mostra para nós como essa mensagem é atual. Terminamos o nosso último estudo tratando sobre o sentimento no coração de vingança de uma região, de um povo, devido ao estupro coletivo realizado naquela concubina, uma cena de vingança, de ódio por uma ofensa sofrida por um levita, lembra? Que mentiu, dizendo assim, estava indo para a casa de Deus e a tribo de Benjamim então se levantou contra mim, tomou a minha amada esposa, estuprou em praça pública, por isso nós precisamos vingar esse ato infame. Terminamos o nosso último estudo tratando sobre esse sentimento de vingança no coração do povo. E vimos que quase todo Israel se levantou contra a tribo de Benjamim. E depois de algumas situações que envolveram aquela batalha, aquela luta de Israel contra Israel, você vai ver, a gente vai encerrar com isso, a cidade foi arrasada, animais, homens, mulheres, muitas pessoas morreram por causa daquele ato infame realizado contra aquela concubina, restando 600 homens. 600 homens, quando viram o que estava por acontecer, deram as costas e fugiram e conseguiram fugir daquela batalha. Hoje, nós veremos o resultado desse ato. Veremos como a vitória foi comemorada e como isso é muito comum, para os nossos dias e como o Evangelho se revela no livro de Juízes, ao final desse livro tão extraordinário que traz tanta lição para nós, ou nos faz mudar o nosso olhar, tirar o nosso olhar de pessoas, de instituições, e colocar o nosso olhar, o nosso coração em quem realmente deve ser olhado, deve ser amado, que é o nosso Redentor. Então, Juízes 21, vamos olhar os versos 1 e até o verso 3, por favor. Juízes, capítulo 21, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Ora, haviam jurados os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficou até tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com grande pranto, e disseram, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Veja bem, só até aí. Todo Israel, como nós falamos, se indignou contra o mal de Gibeá.
e contra a vitimização, ou contra aquela situação que foi colocada, ou foi imposta àquela concubina que nós tratamos aqui. Foi uma batalha dura, nós vimos, mas Israel venceu. O inimigo foi reduzido a um bando de 600 homens. Mas o que nos chama a atenção nesses primeiros versos é que eles dizem algo muito interessante. Eles ficaram em um determinado local até tarde e depois levantaram a voz e começaram a prantear. Eles choraram. A questão é, por que eles choraram? Eles não venceram? Não foi esse o propósito do coração desde o início, de destruir a tribo de Benjamim, de desfazer o mal em Gibeá, de homens perversos, mesquinhos, idólatras, pecadores? Então por que eles choram? Por que Israel chora nesse instante? Vocês percebem que eles choraram porque eles foram bem-sucedidos? O choro aqui não é porque eles falharam em despejar toda vingança diante daqueles homens perversos. O choro aqui daquele povo não é porque eles perderam muita gente tentando e fracassaram. Não, eles choraram porque eles foram vitoriosos. O problema é, por que eles choram diante da vitória? Veja, eles saíram vitoriosos e a tribo de Benjamim estava à beira da extinção. Quantos homens sobraram? 600, tá? Lá no capítulo 20, verso 47 diz: porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a Penha Rimon, onde ficaram 4 meses. Só que, olha o que acontece, perceba o coração humano. Eles foram bem-sucedidos, a tribo de Benjamim estava à beira da extinção, mas a promessa, quem dividiu as tribos, tudo foi feito, pacto estabelecido por Deus, tem toda uma imagem aqui relacionada às 12 tribos, só que agora nós temos uma tribo reduzida a 600 homens, e vamos lá, 600 homens sem mulheres para casar, e o que aconteceria? Não, mas você precisa entender por que chegamos a esse ponto. Nós temos aqui uma situação ainda muito mais desastrosa até chegar nisso. Porque nós temos aqui uma tribo com 600 homens e 0 de mulheres. E o que aconteceria? Não, calma aí que eu vou falar. Não, a ideia é 600 homens e 0 mulheres, o que vai resultar? Nada. Não vai ter mulher para eles, para casar, para prevalecer a tribo. Mas por quê? Se você observar, no momento da raiva, eles fizeram um juramento. Qual foi o juramento? Nenhum de nós dará as nossas filhas para que se case com Benjamim. E eles, por mais tolo que fosse cada um israelita naquele momento, eles levavam a sério os votos. Eles não vão dar os seus filhos a aquela tribo. Sim, eles votaram em um momento de raiva. Fizeram um momento de raiva quando ouviram sobre a maldade de Gibeá. Já que eles são maus assim com aquela concubina, então, a partir de hoje, nenhuma das nossas filhas será dada a essa tribo maldosa. Só que, de repente, quando a raiva passou, quando as casas estavam em chama, quando os animais estavam mortos, que tudo acabou, eles pararam a pensar: fizemos besteira. E agora? Matamos tudo, matamos as mulheres, matamos as casas, o gado, sobrou 600 homens, a tribo vai chegar ao fim. Sabia porque fugiu. A ideia foi, e você percebe que nós temos aqui um período de tempo, Eles
4 meses. Então, depois que tudo, quando a coisa apazigua, que o negócio acalma, depois de um tempo, eles fizeram besteira. E agora? Nenhum de nós dará as nossas filhas em casamento a um benjamita. Só que esse juramento tolo criou um grande problema para os israelitas. Como nós falamos, sem mulheres e com o voto certo diante de Deus que não daria suas filhas, uma tribo inteira seria extinta. E aí, agora, irmãos, olha o retrato nosso aqui. Porque depois de fazer aqui, eles clamam a Deus. E, Senhor, por que deixaste? Que essa é a ideia do texto. Por que deixaste isso acontecer com o teu povo da aliança, com o teu povo, Senhor? Como se a culpa fosse de Deus. A situação foi causada por um sentimento de vingança promovido por um líder religioso, tá? Por mentiras contadas a eles, porque ele disse que estava indo ao serviço da casa de Deus e o pessoal matou a sua esposa. No mínimo, eles deveriam ter... Não, Deus falava com o povo. No mínimo, eles deveriam ter buscado a Deus. Senhor, o que deve... Sim. O que nós devemos fazer? Vocês percebem que eles só buscam a Deus depois que eles já decidiram o que fazer? Eles já viram, vamos vingar, vamos buscar o Senhor. Senhor, quem que deve ir para enfrentar a tribo? Eles não buscam a Deus, Senhor, nós devemos ir. Foi o que nós vimos semana passada, tá? A situação foi causada pelo juramento severo que fizeram, seguido do massacre imposto aos seus irmãos e aquela tribo. Eles sabiam por que aconteceu. No entanto, é mais fácil culpar a Deus do que fazer uma autorreflexão e entender o nosso erro. Não é sempre assim? É mais fácil culpar o outro do que entender que nós estamos errados? Não é mais fácil, dentro dos nossos limites, dos nossos arraiais, dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, sempre botar culpa no outro diante que boa parte das vezes as circunstâncias foram promovidas pelo nosso coração egoísta? Mas se você não tivesse feito isso, não tinha agido assim. Se você não tivesse feito isso, não teria saído por esse caminho. É muito mais fácil. É uma saída muito mais segura, aparente aos olhos humanos, né? Colocar a culpa no outro. E aí o interessante quando não há uma autorreflexão, quando não há um exame acurado das nossas falhas, o que acontece? Nós vamos nos embrulhar com um cobertor curto. A gente vai tentar cobrir a cabeça e vai descobrir os pés. Aí quando a muriçoca atacar os pés, você vai cobrir os pés e a cabeça vai ficar descoberta. Esse é o problema. E foi isso que aconteceu. Olha o verso 4 e o verso 5, por favor. Diz assim: ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia será morto. Perceba que houve outro juramento. Quando eles estavam revoltados, eles disseram assim: e quem não se juntar a nós, assim como vive o Senhor, será morto. Você percebe que o pecado, por isso que diz que um abismo gera outro abismo. Você perceber que é tudo isso que está acontecendo aqui. No momento da raiva, outro juramento havia sido feito. E por causa desse outro voto tolo, eles parecem encontrar a solução. Tá? Alguém observa o seguinte: olha,
quando nós nos reunimos lá em Mispa para tramar essa situação toda, uma cidade não estava. Jabes de Gileade não foi. Essa cidade encontrava do outro lado do Jordão, relativamente um pouco distante da ação de que eles estavam ali, né? E então, uma solução brilhante nasce da compaixão de Israel ou dos outros por Benjamim. Olha que tragédia. Eles disseram assim: pronto, encontramos a solução. Vamos atacar a cidade, vamos matar todos, com exceção das virgens, das mulheres. Olha que saída interessante. Um mal gerou outro mal. Vamos lá, matemos todos os homens, todas as mulheres casadas, vamos ficar só com as virgens e dá-las para casamento, para os de Benjamim. Aí, como eles não fizeram juramento, olha que tragédia, irmãos. Como eles não fizeram juramento, a gente pode tomar as filhas deles, mas a gente tem que cumprir o nosso, vamos matar todo mundo. Se dizem outra cidade. Olha que tragédia. Essa situação, da maneira que foi produzido e diante do que temos em Juízes, realmente eles vão lá e realmente eles massacram a cidade. E aí isso é uma situação terrível, porque se você observar, eles estupraram Jabes de Gileade, matando homens, matando mulheres, matando crianças. E o problema é que nessa ação eles só encontraram 400 virgens, 400 jovens. Agora, que situação terrível aconteceu naquele lugar? Moças sendo molestadas, averiguadas e mortas. Olha o nível da ação de um povo. Lembra de Êxodo que estamos tratando nas quartas-feiras? De um povo que foi chamado para propagar a glória e o nome do Senhor. O que esse povo está fazendo? Se matando. Que situação terrível aconteceu naquele lugar. E as 400 moças tiveram que assistir seus irmãos, seus parentes, sendo massacrados e suas casas queimadas. Então veja, elas foram entregues aos parentes dos assaltantes para que a tribo de Benjamim não fosse extinta. Só que o problema é que não havia mulheres suficientes. São 600 homens, 400 mulheres, precisavam de mais. E agora? O que fazer? Olha a maldade. Do verso 15 ao verso 18 diz assim: então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor, olha bem, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Não foi o Senhor que fez brecha nas tribos. E nem consultaram, vamos lá. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda? Pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. Disseram mais: a herança dos que ficarem de resto não la deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Mais uma vez, eles dizem que a culpa foi de Deus. Foi Deus que causou a rachadura nas tribos. E mais uma vez mencionam o erro causado pelo juramento. O problema é que quando a gente não entende o nosso erro, nós produzimos ou promovemos soluções pecaminosas para tapar o buraco causado por nós mesmos. Não, sim, sempre colocando a culpa no outro. Agora, o que eles fizeram aqui foi mais terrível ainda.
O que eles fizeram aqui foi mais terrível ainda. Olha que plano mirabolante. Não, 19, até o 21. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló. Olha que terrível, tá? A solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o lugar, ou para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Sai vós das vinhas, arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide vós à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtiveram mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois nesse caso ficareis culpado. Vocês perceberam o que aconteceu? Olha a trama. Olha que ideia nós tivemos aqui agora. Não, vamos fazer o seguinte: não tem a festa do Senhor lá em Siló, voltada para Betel, onde está a adoração? O que a gente vai fazer? No dia dessa festa, na adoração ao Senhor, vocês que ficaram sem esposas, fazem o seguinte: vocês se escondem na vinha, tá? Ficam escondidos. A gente não pode. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar os olhos, tá? A gente vai fechar os olhos. E aí, quando elas estiverem dançando na adoração, lá naquele movimento, vocês vão, raptam as jovens e levam. Quando os pais delas vierem falar conosco, gente, fique tranquilo, vocês não têm culpa. Vocês nem deram, eles raptaram, e tem a pena deles, porque eles ficaram sem esposas. Você percebe? É um plano mais mirabolante do que outro para tapar um buraco de um pecado cometido por eles. Era uma forma aqui, eles bolaram uma forma de burlar o juramento. Eles tramaram tudo. E a ideia central é: já que Deus causou, lembra lá de Oséias? Ele fez a ferida, ele vai ligar. Não, fique tranquilo, isso é para um bem maior, que é a não extinção de uma tribo. Você percebe que em nome de um bem maior, tantas loucuras são realizadas em nosso meio? Esse é o problema do nosso texto. E, por meio desse plano mirabolante, uma tribo de Israel não pereceu, os homens de Siló não foram massacrados como a população de Jabes de Gileade, todos os 600 benjamitas tiveram esposas e todos viveram felizes para sempre. Até o próximo capítulo, né? Uma tribo de Israel não pereceu. E tudo isso parece que isso é muito bonito. Esse é o problema israelita. Veja, agora, o livro de Juízes, ele termina de uma forma que justifica essa ação. Como nós estamos afirmando aqui o tempo todo no livro de Juízes. Olha o verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Do começo ao fim, dos 2 últimos capítulos de Juízes, Israel não busca a orientação do Senhor. Os israelitas ignoram a palavra e somente consultam depois de que já haviam tomado a decisão errada. O que eles querem é um selo do Senhor, um selo de aprovação para as atitudes erradas tomadas por eles. Vemos aqui uma cultura funcionalmente pagã.
olha que tragédia. Nós estamos falando aqui de decisões tomadas erradas, segundo o coração humano, e onde eles buscam a aprovação de Deus como se isso fosse culpa de Deus ou aprovação do Senhor. Nós estamos vivendo dias onde isso tem sido muito comum. Tá? Dias onde tem sido muito comum. Deixa eu citar um exemplo. Eu tive uma conversa com minha irmã, lá da Bahia, sobre uma situação relacionada à questão moral, né? Que a gente vive uma época de imoralidade muito grande. E ela me questionou acerca de pessoas homoafetivas. Como é que poderia ser errado? Se Deus é amor, porque isso é errado. E ela mandou para mim um vídeo de 3 homossexuais, 3 trans, eu acho, não sei nem distinguir como é que é isso, e cantando uma música cristã. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. E assim, aí diz assim, como Deus não pode amar isso? Ela me perguntava. Está fazendo tudo certo, está cantando, está dizendo que está adorando a Deus. O estilo de vida dela não importa, porque o que importa é a felicidade humana. Não é a mesma coisa que Israel está fazendo? Não importa o que eles fazem. Eles estão sempre tentando ajeitar as coisas. A grande seriedade do livro de Juízes é uma negação e um abandono daquilo que o Senhor estipulou como lei. Tá? A rejeição à lei, a rejeição à verdade absoluta de Deus, a rejeição daquilo que Deus disse que é mal, vai levar o homem a viver atos terríveis e ainda assim dizer que foi em nome de Deus. É isso que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos experimentando também nos dias de hoje. De que a solução para o erro estava em fazer aquilo em nome de Deus. E aí eles fazem dizendo, não é a tribo que vai ser extinta. Entendeu? Então assim, eles estão lá cantando, estão lá invocando. Só que o livro de Juízes termina de uma maneira muito surpreendente, que deve evocar a nossa mente algo muito interessante. Porque o livro diz, naqueles dias, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel. Eu vou explicar já sobre isso, mas só adiantando, nós só tomaremos o caminho certo quando formos governados pelo Deus, pelo rei verdadeiro. Porque quando o rei que governa a nossa vida é o nosso coração, ou o nosso eu, ou aquilo que eu acho ser correto, todos os caminhos parecerão certos. E olha, o interessante, e a gente tem falado aqui, afirmamos isso várias vezes, que a Escritura não é um livro de contos aleatórios, onde o Senhor apenas quis deixar registrado. Não, o livro ele segue uma crescente. Tá? Ele tem meta-histórias, tá? Que vão culminar em uma grande história. Tá? É essa a ideia da Escritura. Temos famílias que representam o povo, que representa a igreja, que depois representará a eternidade. Nós temos juízes, nós temos líderes, nós temos reis, meta-histórias, pequenas histórias que apontam para histórias maiores e que culminarão na grande história, ou no grande rei. Porque se você olhar, o texto diz, não havia rei sobre Israel. Só que mais na frente, eu vou chegar sobre isso, mais na frente, você encontra o livro dos reis, você encontra o livro das crônicas, que contam o rei. Só que quando você olha, histórias são semelhantes.
Olha, porque depois você vê, os reis estão se... Nós falamos aqui uma vez sobre isso. Vocês querem um rei? Eu apresentei Cristo no livro de Samuel. Vocês querem um rei segundo o coração de vocês? Olha de onde ele vem. Tá? E aí ele aparece forte, valente, vitorioso, ou bonito, num cavalo branco e tal, e tal. E olha o resultado. Aí depois diz, agora eu vou dar para vocês um rei, não segundo o coração de vocês, mas segundo o meu coração. Tá? Eu até expliquei essa ideia naquela época, né? Uns 2 anos, 3 anos atrás, não estou lembrado. Mas eu falei sobre isso. E a história é... Só que quando você olha para esse rei, ele também é falho. Ele comete equívocos, e muitos. Porque a ideia é, nós precisamos de um rei verdadeiro que governe a nossa vida. Porque quando você olha para a história, você percebe isso. O livro de Reis e o livro das Crônicas apontam para isso, tá? Cada passo que você vê dado por Israel causa um problema maior. Deus aqui serve apenas para levar a culpa. Esse é o erro de aplicarmos soluções humanas ao que é essencialmente um problema espiritual. Um problema intratável por mim e por você. Porque o pecado é um problema que você não consegue tratar sozinho. Deus disse, eu vou dar a vocês. O que eu peço é, conquiste e expulse, dizime. A gente poderia falar sobre essa guerra santa, né, que tem aqui. Qualquer coisa a gente pode até falar sobre ela, mas a ideia é, Deus diz, dizime e expulse o povo. O que eles fazem? Expulsa até certo ponto, ao lugar da agricultura, da economia. Eles dizem, pai, mas essas moças são tão bonitas, esse pessoal aqui, não, vamos deixar essa família, vamos deixar esse grupo. E aí eles assimilam a cultura. Sabe por quê? Porque é muito fácil para a gente assimilar o erro do que viver a verdade. E sabe por quê? Porque o nosso coração grita. Deus dá a lei dizendo assim, olha, minha noiva, minha amada, eu estou dando essa lei não é porque eu quero ser ruim para vocês, mas é que eu quero evitar que vocês tropecem. Porque conhecendo tudo, aqui está como você deve andar. Aí quando não obedece, cai. Veja, quando eu comecei Juízes, eu falei, eu quero tratar sobre um texto que vai mostrar como a gente, como comunidade santa, deve viver diante do mundo ímpio. Só que quando eu estudei Juízes, eu percebi que a ideia do livro não é essa. É como uma comunidade de Deus deve viver entre ela mesmo, porque o mundo jaz do maligno. Só que a gente, assim como Israel, e assim como muita gente fora, toma os mesmos subterfúgios, toma as mesmas saídas, os mesmos atalhos para justificar a nossa pecaminosidade. E aí, sim, como nós falamos, tentamos amenizar algumas situações, transvestida de uma piedade. Veja o que a gente é capaz de fazer quando não temos um rei. Entendeu? E aí ele mostra a necessidade de um rei de verdade. Um subterfúgio para justificar, mas é para mostrar a necessidade de um rei para governar a vida. Porque quando não há um rei sério, o homem faz isso. E o que vimos aqui é tudo para levar a isso. Aí é onde eu vou encerrar. Veja, olha, nenhuma campanha militar ou nenhuma política governamental resolve um problema que habita no coração humano e que brota do coração humano. Somente um avivamento de fé em Deus resolve a questão. Não é isso que o texto está querendo mostrar? Chamar o povo de volta a Deus? Mas olha que interessante, Israel nunca reconheceu que estava debaixo da opressão e da escravidão, como se estivesse sob a tirania de um carrasco estrangeiro. Viviam na escuridão espiritual, mas não percebiam isso. Pelo menos temos comida, eles deixam.
Pelo menos estamos aqui, somos oprimidos, mas podemos plantar, podemos cultuar, podemos... Os capítulos que nós tratamos aqui retratam como as sociedades não centradas em Deus funcionam. Adoram algo que não é o Deus verdadeiro. Decide o que parece ser correto, lógico e razoável aos próprios olhos. Perguntam-se por que as coisas não melhoram diante de tanta decisão, de tantos projetos. Mas por que a coisa não muda? E às vezes argumenta, como muita gente faz, que Deus, caso exista, não se importa com as pessoas, porque deixa o mundo do jeito que está. Não é isso que a gente vê? Esse é um retrato, irmãos, do povo de Deus hoje, da igreja. Não é do ímpio. Nenhum pagão foi culpado de opressão, de estupro, de matança, de carnificina e de sequestro aqui em Juízes. Quem foi que fez tudo isso? O povo de Israel. O grande problema nosso se chama coração, realmente. Porque assim, dentro do nosso sistema... Eu estava assistindo um filme chamado Morte ao Rei. Não, Morte ao Rei. Ele conta, estava oprimindo o povo, muitos impostos, aí o povo se revolta, luta contra o rei e tenta acabar com a tirania do rei. Tá? E aí vai depor o rei, aquela situação toda. Eu sei que no final tem um camarada, Oliver Cromwell, acho que é esse o nome dele. Ele lidera tudo, muda o parlamento, destitui a monarquia, mata o rei, tudo em nome de mostrar que o rei era opressor. De que o rei era opressor. Eu sei que no final do filme, ele começa a agir da mesma forma que o rei, a ponto de um general, quando vai cumprimentá-lo, beija o anel e diz, Vossa Majestade. Só que não existia mais a monarquia. Então, a ideia é, o nosso coração, às vezes, nos leva a fazer as coisas que nós condenamos. Sim, por quê? Porque se nós não estivermos centrados no que realmente é verdadeiro, nós vamos produzir mal. O livro de Juízes inteiro, especialmente o final dele, mostra que o pior inimigo de Israel é o próprio Israel. É ele mesmo. Infelizmente, a mesma conclusão se aplica ao povo de Deus hoje. Que por vezes os nossos maiores dilemas e os nossos maiores conflitos nascem aqui dentro. Quando nós não sabemos tratar as nossas diferenças. Quando nós não sabemos tratar os nossos problemas. Quando temos algo pessoal contra outro e usamos o sistema para derrubar o outro, ao invés de aplicar o que aprendemos, que é tratar as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas. Se ofendido, não esperar que o ofensor venha conversar comigo, mas ir ao encontro dele. A gente não faz isso. Sim, orar pelas diferenças, sustentar o caído, ou dar a mão para o caído. Às vezes o maior inimigo da igreja é a própria igreja. É o mundo. Às vezes o diabo diz assim, eu não vou nem fazer nada, eles mesmo se destroem. É muito fácil culpar os outros pela fraqueza da igreja. Sim, olha a história. Analisamos as culturas ao nosso redor, que vivem de modo tão diferente do nosso, e essa cultura, às vezes, não precisa nem nos convidar para segui-la, que nós já seguimos, tá? E às vezes perguntamos por que Deus não nos deu unidade, e não nos manda um avivamento. É porque, como já foi dito tantas vezes aqui, o avivamento precisa começar em você, em vez de querer começar no outro.
né? Queremos mudança em nossa igreja, mas a gente espera que a mudança primeiro comece no outro. Antes de começar em mim primeiro. Às vezes nós falamos, porque os diáconos, porque os presbíteros, porque os pastores, porque o presidente. Quando na verdade você precisa olhar para o espelho. Nós temos uma visão super valorizada de nós mesmos. Muito valorizada de nós mesmos. E a Bíblia e a Escritura sempre diz assim, nós falamos aqui em Marcos, né, na nossa exposição, quando Jesus resume a lei, ame o seu próximo, como a ti mesmo. Jesus não está incentivando um amor egoísta por você, para que você possa medir. A ideia é, antes de você pensar naquele amor a você, ame o outro. Porque se você tentar amar o outro como você acha que deve se amar, a coisa vai mudar. Veja, analisamos tudo e todos, menos quem realmente precisa ser analisado. Nós mesmos, tá? Todavia, esses capítulos de Juízes nos forçam a fazer um exame acurado. Só que quando a gente analisa a ideia da mudança, uma coisa fica notória. Nós não conseguimos mudar o nosso coração. No entanto, o livro de Juízes também mostra que, embora sejamos o problema, nós não podemos ser a nossa própria solução. Temos de encontrar um rei, exatamente como Israel fez e buscou, a princípio por meios errados, Aí eu disse aqui, alguns comentaristas acham que o autor de Juízes é um apologista do rei Davi, está ali propagando a importância do reinado correto. É como se ele dissesse assim, olha, repare a insuficiência da natureza humana. Precisamos mais do que esses comandantes militares ou carismáticos e esporádicos, como foram os juízes. Precisamos de um rei. Pode ser que o autor esteja promovendo a Davi, mas de qualquer forma, ele demonstra poderosamente a insuficiência da natureza humana. O livro de Juízes não é um livro de virtudes ou uma série de exemplos morais, porque nenhum dos juízes foi exemplo para ninguém aqui. Os juízes são apenas heróis da fé, que em determinado momento confiou e Deus foi e usou. Apesar do que eram, apesar da sua fraqueza, Deus usa para resgatar o seu povo, igualmente imperfeito. O autor nos convence de que precisamos de um verdadeiro Salvador e Libertador. Mas de que tipo? Talvez Deus esteja usando o autor de Juízes para nos mostrar realidades que estão além das intenções conscientes do próprio autor. Como disse a Dani, hoje nós temos a revelação perfeita, o todo. Então eu posso olhar, eu preciso de um rei diferente de Davi. Porque Davi, em determinado momento, foi mesquinho também. Eu preciso de um rei melhor do que Acais, com certeza. Eu preciso de um rei melhor do que todos os outros. Porque se você observar, quantas vezes o próprio rei levou o povo a desobedecer a Deus e afastou o povo do Senhor. Ao terminar a leitura desse livro, que fizemos aqui durante 7 meses, nós entendemos que precisamos de alguém mais poderoso do que Davi. Quando chegamos ao final de Juízes, especialmente na vida de Sansão, que é o último juiz, nós notamos que precisamos de um libertador que venha ser chamado. Uma vez que os seres humanos não estão buscando Deus de verdade. Não seremos capazes de fazer a escolha certa. Precisamos ser escolhidos por esse rei. Em segundo lugar, nós entendemos que esse libertador terá que fazer tudo sozinho. Porque o que é que nós podemos fazer para contribuir para a nossa verdadeira libertação? Deparamos com uma alusão misteriosa ao fato de que esse libertador nos salvará por meio da fraqueza. Olha a história de Sansão. De uma derrota vitoriosa por intermédio de sua morte e não apenas de sua vida. Precisamos de um rei que possa eliminar o mal do nosso próprio coração
e não apenas da nossa sociedade. Certamente o autor de Juízes falou com mais verdade e sabedoria do que tinha em sua mente naquele momento. Precisamos de um rei. O nosso país precisa de um rei. Um rei mais extraordinário e com maior poder do que qualquer outro homem na face da terra. E o salmista enxerga isso. Abra sua Bíblia em Salmo 96. Salmo 96. Verso 11 até o verso 3 diz assim: alegrem-se os céus, tem até uma canção, né? Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude, folguem o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Nessa passagem aqui, o verbo julgar é usado em seu sentido original, ele traz a ideia de governar com justiça. O salmista aqui entende que quando o verdadeiro juiz, quando o verdadeiro rei vier, toda a natureza, toda, inclusive a humana, finalmente florescerá e alcançará a paz e a sua plenitude. Esse rei veio, foi morto pelos homens, mas ele disse que voltará para que esse dia aconteça. Somente quando ele retornar, nós veremos a plenitude daquilo que nós devemos ser e viveremos essa plenitude. Por enquanto, todos nós buscamos um rei, alguém que nos governe, alguém que nos resgate. Somente uma pessoa oferece o que buscamos, que é o nosso Senhor. Temos de buscar o rei mais poderoso, o juiz por excelência, ou serviremos a um rei e a um juiz falso, ou andaremos como Israel naquele momento, precisando de um rei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como eu disse, eu comecei o livro de Juízes com um propósito, pensando em um propósito, mas percebi algo muito além daquilo que nós estávamos estudando. E somos chamados pelo Senhor a entender a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, e entender que nós precisamos seguir os comandos do Rei, seguir os comandos do nosso Senhor. Somente Ele pode mudar o nosso coração, somente Ele pode mudar a nossa vida, somente Ele pode mudar o caos que está a sociedade, a nossa igreja, a instituição, o nosso próprio coração. Nós precisamos de um rei, e esse rei é Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça em seu nome. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque hoje encerramos esse livro tão maravilhoso, que nos confronta, que nos leva a enxergar a verdade de nós mesmos, quando não nos quedamos aos seus pés. Israel naquele tempo andou de maneira tão terrível, porque fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Por isso, Deus, diante de tudo isso que ouvimos ao longo desses meses, não nos deixe seguir o nosso próprio coração, Senhor. Porque se seguirmos o nosso próprio coração, atitudes terríveis serão usadas por nós, serão promovidas por nós. Atitudes impensáveis. Porque o pecado nos leva por caminhos terríveis. Mas ajude a tua igreja, Senhor, a buscar o Rei verdadeiro. Porque se formos governados pelo Rei verdadeiro, as nossas dificuldades serão tratadas de maneira muito mais fácil.
As nossas dificuldades serão resolvidas olhando, sendo aprendidas aos pés do Senhor. Por isso abençoe sua igreja, Pai. Cada servo teu. Mas também te pedimos que mova o nosso coração, para que a gente possa viver aquilo que a gente ouve. Às vezes, Senhor, a gente olha para o nosso comprometimento e é tão pequeno, é tão falho. Às vezes olhamos para o passado, para homens do século XVII, vemos homens tão piedosos, tão comprometidos, tão estudiosos. E às vezes perguntamos por que não somos assim. Porque a nossa igreja não é assim. Mas a resposta é firme, é clara. Porque eu não sou assim. Porque eu não me esforço, porque eu não busco. Não é o outro. Não é o que está ao meu lado, sou eu que preciso mudar. A piedade precisa começar em mim. A mudança precisa começar em mim. Porque enquanto o outro esperar pelo outro, que espera pelo outro, viveremos dias onde cada um fará aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Mas quando eu entender que eu preciso mudar a minha maneira, a minha postura, a minha forma de agir, a minha vida de adoração, quando eu entender isso, o outro verá em mim a necessidade de mudança também. Por isso nos ajude, Senhor. Não olhando simplesmente para o homem, porque nós não temos a solução para os nossos problemas. A raiz do problema está em nós, o pecado. Mas a solução não. A solução está no Senhor. Por isso nos faça olhar para Ti, somente para Ti. Tu és o Rei que necessitamos. Governe o nosso coração. Governe a nossa vida. Nos auxilie a ser conduzidos por Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.